Opa, eu sou o Vinícius Alves, diretor de arte da Capiva Game Studio, e esse é o Okira em busca do equilíbrio. Do que trata o jogo? É um Metroidvania 2D de plataforma, com foco no combate direto e indireto, e a gente tem grandes inspirações na cultura e tradição indígena do Brasil e dos povos da América do Sul. Como é que foi essa pesquisa para chegar nesse conteúdo? Então, como eu disse anteriormente, ele foi o nosso TCC. Então a gente fez uma pesquisa em relação às mecânicas e também a questão da história dos povos nativos para desenvolver, por exemplo, a própria língua que a gente tem no jogo, que foi uma língua inspirada na língua Tupi-Guarani. Então, tudo que os personagens estão falando ali é uma língua que a gente criou originalmente para o universo desse jogo. Então, foi uma pesquisa bem vasta assim, para chegar no nível que a gente está hoje. Qual que é a importância de trazer a essência da cultura brasileira para um jogo digital? Cara, é imensa. A gente colocou nas mecânicas do jogo alguns fatos também da cultura brasileira. Então, por exemplo, tem a questão dos amuletos que o jogador consegue usar para fazer uma build do personagem dele. Esses amuletos são inspirados em amuletos da cultura brasileira também, cultura indígena brasileira no geral. Então a gente foi pegando coisas da cultura brasileira e foi colocando ali no jogo que quem é brasileiro vai conseguir perceber, sabe? Quanto tempo demorou para produzir o jogo? A gente começou em 2023 com o nosso TCC, aí a gente fez uma pausa no projeto e retornamos no agosto de 2024. E agora a gente está aí, participou do edital do Sampa Games e conseguimos expor ele aí na Gamescom. Fala da importância de participar do edital e como isso impactou no projeto. Cara, participar do edital deu uma alavancada absurda no nosso projeto, não só no nosso projeto, como no nosso estúdio em si. A gente aprendeu coisas como o marketing que a gente deveria fazer melhor para o nosso jogo, para o nosso estúdio, como projetar e desenvolver um pitch direitinho, que a gente tinha um pitch, mas não era nem um pouco bem desenvolvido. E coisas que a gente poderia melhorar no nosso jogo, na divulgação dele, que faria toda a diferença para como ele está agora. Você acha que o Brasil tem um bom mercado para games brasileiros? Cara, eu acho que ele tem. Eu acho que o mercado do Brasil, quem joga é fiel, só que eu acho que o pessoal de fora e até de dentro poderia olhar um pouquinho melhor, com melhores olhos para o público indie aí. Quais são as dificuldades para criar um jogo e manter-se como game designer no Brasil? Cara, tirando essas questões dos editais, acho que é bem difícil encontrar uma coisa que possa financiar nosso projeto ali, se não for uma publisher que acabe fazendo um acordo mercenário, que aí a gente só vai sair perdendo. Então a gente fica trabalhando e não tem uma renda que consegue converter. E aí a gente decide se ou vai fazer o projeto e não vai trabalhar, não vai ter renda para pagar a comida de casa, ou vai trabalhar e não vai continuar o projeto. Maravilha, né? Considerando a narrativa que vocês criaram, né, o que você imagina que o jogador leve além da diversão durante uma partida? Cara, o nosso jogo ele é extremamente reflexivo e filosófico. Eu não estou falando isso sendo saudosista com o nosso projeto nem nada, mas a gente traz diversas reflexões sobre o uso da tecnologia, o uso exacerbado dos nossos minerais, da nossa natureza no geral, das nossas florestas. E tudo isso é refletido de forma bem expositiva e até bem implícita no jogo. Então tem coisas que a pessoa vai pegar muito fácil, tem coisas que tem que parar para dar uma pensada. É um jogo bem reflexivo. Quem jogar vai conseguir parar e refletir muita coisa da vida. Como é que está a produção no momento? Cara, a gente está, vamos dizer, com uns 25% do projeto pronto. Acho que pode dizer que isso. Considerando o que a gente tem agora, tecnicamente a gente terminaria ali no começo para meio de 2027. Muito bem. E a previsão é lançar isso em lojas virtuais? Né? Isso, na Steam. Consoles, talvez? Consoles, se bombar nas lojas virtuais de PC, pode esperar na Nintendo aí, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation. A gente quer que cada vez mais pessoas possam jogar nosso jogo, né? Fala pra mim também do quanto foi significativo para vocês a mentoria que vocês receberam durante o período desse programa. Cara, foi realmente incrível. A gente teve mentorias com que era nosso chamado anjo de aceleração, que era uma pessoa que ficava ali da indústria focada só em ajudar a gente.
A gente tinha os especialistas da indústria, que eram pessoas que ficavam também, que já tinham um nome na indústria, e ficavam ali, a gente marcava a reunião, eles falavam tudo, as sugestões, dicas, as perguntas que a gente fazia, eles respondiam com muita clareza, então foi muito bom porque são pessoas que trabalham no mercado e sabem como ele funciona também. Então as nossas dúvidas eles já passaram e eles também podem ter uma solução, sabe? Se você encontrasse alguém interessado em começar a desenvolver jogos no Brasil, que conselho você daria do que fazer e do que não fazer para criar seu jogo? Certo. Cara, primeiro focar no que você quer aprender realmente no desenvolvimento de jogos, porque desenvolvimento de jogos tem diversas áreas, né? Você não precisa aprender todas. É interessante você saber o básico de todas, pelo menos, para você saber como funciona, como conectar, faz a conexão delas em si. Mas você focar se você quer fazer arte, programação, áudio, level design, game design. E se você for começar, não comece por um projeto grande, faça um projeto pequeno, que você sabe que você vai conseguir terminar no tempo que você tem do seu dia, porque senão você não vai conseguir terminar seu projeto, vai ficar frustrado e provavelmente vai desistir. Então, faça um projeto pequeno. Se quiser encontrar mais detalhes sobre o game, procura onde? Procura capiva.game studio nas redes sociais. E se quiser, ó, aqui tá o nosso QR Code. É isso aí. Então, parabéns. Obrigado.